Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora estamos com a nossa videoaula do tópico 1.3, Lógica, da unidade 1, Introdução à Linguagem Matemática. Este que é o terceiro e último tópico dessa unidade. E a gente começa aí na abertura do tópico com esse GIF de uma moça dizendo: não tem nem lógica isso. Quantas vezes a gente não usa no nosso cotidiano frases desse tipo aí, a gente trocando ideia com alguma pessoa, e aí ela fala algo que não tem nada a ver, que não faz o menor sentido, e a gente fala, mas isso nem tem lógica, né? O que é a ideia da lógica? A ideia da lógica, presente aqui nesse meme, tem a ver com algo que faça sentido, algo que tenha uma ideia, que tenha uma coerência interna, que é compreensível para as demais pessoas, né? Então, como já falamos lá na aula do tópico 1.1, a matemática enquanto instrumento de análise que nos permite fazer cálculos, expressar informações por meio de números, ela tem uma forma de pensar própria, né? Ela tem uma forma de raciocinar, uma lógica própria. E aí é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesta aula. E a gente começa aí com essa foto de um joguinho, a gente encontra aí nos lugares que vendem produtos voltados à educação infantil, ao ensino de matemática para as crianças, uns joguinhos como esses aí de sequências lógicas, né? Que é um exemplo de um âmbito em que a ideia da lógica é aplicada desde que a gente é criancinha aí nos mais diversos nas mais diversas atividades do nosso cotidiano, que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Então, nesse joguinho aí, a ideia é brincar com a ideia de sequência lógica no que se refere ao tempo. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, dessas peças do joguinho, em que uma mão, aqui a mão de alguém, tá jogando uma sementinha na terra, e aí depois vem a mão de alguém regando aqui com um regador, a plantinha que começa a crescer, depois a plantinha um pouco maior e depois a flor, né? Então nós sabemos que existe uma sequência temporal aqui dada pela natureza. E aí a criancinha, quando ela tá lá brincando com esse joguinho, ela recebe as peças de forma espalhadas, desordenadas, e aí ela tem que fazer o que? Ordenar, né? Então não faria sentido ela ordenar, por exemplo, começando com essa peça e depois essa, a não ser que ela crie toda uma história, né, em que essa sequência faça algum sentido. Os filmes, por exemplo, no cinema, que brincam muito com a fantasia, com ficção, eles envolvem histórias, esses filmes, por exemplo, que mexem com a questão de viagem no tempo, né? Então, muitas vezes é difícil para a gente entender certos filmes de viagem no tempo, porque aquela sequência que o filme apresenta de ações não faz sentido, porque não está coerente com aquilo que a gente conhece na nossa vida real, com aquela sequência que é dada na vida real de um determinado fenômeno. Então, aqui o que se espera, né, nessa sequência é a ordenação com base nessa experiência, nesse fenômeno que a gente conhece. Primeiro se joga a semente, depois a plantinha começa a crescer e você continua regando, e aí a plantinha vai crescendo cada vez mais até dar flor, né? Enfim, a ideia de um raciocínio que esteja coerente com o que a gente conhece no mundo real, né? Existe uma coerência interna aqui nessa ideia de sequência temporal. Isso é apenas um exemplo, né, de como a lógica está presente aí no nosso dia a dia e pode ser utilizada num joguinho ou nos mais diversos jogos de lógica ou questões de concurso público, questões em provas, vestibular, etc e tal. Então a ideia é a seguinte, né? As pessoas, inclusive de acordo com as culturas onde elas vivem,
tem as suas formas de pensar, né? Os nossos pensamentos, eles podem ter uma certa linearidade, mas em geral eles são confusos, né? Eles são complexos, vários pensamentos ao mesmo tempo. É difícil para a gente descrever a forma como a gente pensa, né? Por exemplo, vocês estão assistindo essa aula agora e de repente pensando em alguma outra coisa que acabou de acontecer, uma criança que acabou de entrar no ambiente ali onde você está assistindo essa aula, ou você está assistindo essa aula pelo celular, observando uma paisagem, e aí, enquanto você está observando a paisagem, você também está processando isso que eu estou falando, enfim, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, então os nossos pensamentos estão sendo representados aqui nessa figura como algo bem complexo, né, truncado, que acontece simultaneamente, enfim. E aí, nessa figura, aparece esse pensamento sendo expresso aqui, né, saindo da boca, a ideia de que a pessoa está expressando oralmente esses pensamentos, e entra por essa pessoa, não seria pela boca, seria pelo ouvido, né, mas, enfim, de fato, tá o ouvido mais ou menos aqui, né, então, essas palavras entram, né, pelo ouvido da pessoa, o cérebro processa, e aí existe uma certa linearidade aqui, né, uma certa sequência. Então, a gente poderia interpretar essa figura de várias maneiras, né? Uma possível interpretação é o fato de que cada pessoa pensa de uma maneira diferente. E essa é a boa notícia. Na matemática, existe uma lógica interna, uma lógica coerente, com regras, né, para que essa lógica seja mantida na escrita matemática, na expressão matemática, mas há várias maneiras, há vários caminhos de você chegar a uma mesma resposta na matemática, por exemplo, porque as pessoas estão ali pensando de uma forma muito particular, muito pessoal, né? Que outra interpretação você daria aqui para essa figura? Eu adoraria ouvir vocês falando a respeito. Bom, então aqui a gente tem, né, uma outra representação de uma pessoa aqui, o cérebro da pessoa, agora representado não só o cérebro, mas como ela como um todo, com engrenagens, né, aquelas pecinhas que existem em vários aparelhos, aí em relógios, em máquinas, que fazem a máquina funcionar, exercer a determinada função dela. E aí essas engrenagens, elas estão aqui funcionando, né? Algumas estão fora, outras estão conectadas, e aí você tem outras engrenagens, e aí essas engrenagens, elas são aqui de alguma maneira compartilhadas, e aí vai para o pensamento da pessoa que também tem as suas engrenagens próprias, né? Então é esse processo que está se dando nesse momento dessa videoaula, e se dá também nas aulas assíncronas, e assim a gente vai tentando se acertar, né? A gente vai tentando construir juntos e juntas essa coerência entre esses pensamentos, de tal maneira que aquilo que eu esteja pensando, né, e que eu verbalize, de alguma maneira você possa processar do seu jeitinho ali e compreender e incorporar, se apropriar dessa forma de pensar, dessa determinada lógica. Então, eu achei essas figuras aí bastante inspiradoras para essa nossa primeira conversa. E aí a gente tem um exemplo de uma brincadeirinha ou uma questão que poderia estar numa prova de concurso público, por exemplo, né? Você vê uma figura como essa, e aí a gente imediatamente, que conhece o jogo dominó, identifica que trata-se de uma ilustração das peças, né, de um dominó, de um jogo de dominó. São essas peças retangulares, em que aparecem dois números, né? Não escritos com numeral, mas escritos dessa maneira, com essas bolinhas. Então, aqui eu tenho uma peça do número 2 com o número 5, aqui eu tenho uma peça do 1 com o 2 e assim vai. E aí existem várias aplicações, inclusive, para o jogo dominó, né? Para essas peças. Tem aquele jogo básico, né? Em que você vai unindo as peças de acordo com o número que aparece. Então, eu poderia encaixar essa peça aqui, desde que esse lado... encaixar essa peça com essa, desde que esse lado da peça, né? Que representa 2... estivesse junto, né, encostando nessa parte aqui. Eu não poderia encostar essa parte nessa, porque aqui é 3 e aqui é 2. E aí você vai fazendo aquela sequência lá do dominó. Esse é o jogo mais básico, mas tem outras aplicações, né? E aqui é uma forma de aplicação
desse jogo dominó, em que foram colocadas, foram dispostas essas 6 peças, essas 6 pedras aqui do dominó, formando como se fosse um círculo, né? Na verdade, é uma outra figura, né? Que lembra a ideia de um círculo, porque você tem um centro aqui e esses raios, mas aí você tem essa figura aqui, esse polígono com 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o chamado hexágono, né? Então, em cada lado aqui desse hexágono, eu tenho uma peça do dominó. Só que essas peças, elas não foram dispostas de uma forma qualquer. Existe uma lógica, existe um padrão aqui. Então vem a brincadeirinha, né, que aparece em várias questões aí de lógica, em provas, em livros didáticos, em jogos, etc. Que é deduzir, que peça que deve vir aqui. É uma peça qualquer? Não, não é uma peça qualquer. Por quê? Porque existe uma lógica, existe um padrão na forma como essas pedras aqui foram dispostas. Que padrão é esse? Como que a gente identifica que pedra que deve vir aqui? E aí vem o desafio, né? Você olhar para isso e pensar assim, bom, eu preciso enxergar um padrão. Esse é o desafio. Qual é o padrão que foi utilizado? Qual é a regra que foi utilizada? O raciocínio, a lógica para que essas fossem as peças escolhidas, utilizadas e dispostas dessa maneira. E aí, quando eu descubro esse padrão, essa lógica que está implícita aqui, então eu consigo deduzir que peça que vem aqui, né? Nesse caso aqui eu vou comentar com vocês a minha resolução, mas fica a dica aí para vocês procurarem outros passatempos como esse para incentivar aí, desenvolver o raciocínio lógico. Então vamos lá, como que eu fiz aqui para identificar essa resposta? Primeira coisa que eu notei é a presença do 2, né? Todas as peças aqui tem o 2. Então aqui tem 1 e 2, aqui tem 2 e 5, aqui tem 2 e 2, 2 e 6 e 2 e 3, né? Então a primeira coisa aí que eu identifiquei é o 2. Então provavelmente essa peça deve ter 2 também, né? Uma resposta eu já tenho. Agora, onde que esse 2 deve ficar? Do lado esquerdo ou do lado direito? E qual que é o outro lado da peça, né? Qual que é o número? Então, uma outra coisa que eu identifiquei. Cada peça aqui tem o 2. Essa peça em particular, ela tem o 2 duas vezes, né? Os dois lados da peça tem o 2. Ela não ficaria de fora, né? Porque eu tenho aqui o 2 com o 1, o 2 com o 2, o 2 com o 3. Opa! Eu não tenho o 2 com o 4, mas eu tenho o 2 com o 5 e o 2 com o 6. Pronto, matou a charada, ou pelo menos mais uma parte dela. Então eu consegui identificar até agora 2 aspectos que formam esse padrão. O fato de que todas as peças têm o número 2 e o fato de que existe uma sequência aí de acordo com os nossos números naturais, né? Todas as peças têm o 2 e todas as peças em conjunto elas formam uma sequência de 1 a 6. Então, cada uma das peças vai ter os números de 1 a 6. Essa tem o 1, essa tem o 2, essa tem o 3. O 4 não está aqui, então provavelmente é a minha peça que está faltando. Essa tem o 5 e essa tem o 6. Matei a charada. Agora, a última pergunta que falta é: como que essa peça aqui vai ficar disposta? O 2 vai ficar à esquerda e o 4 à direita ou o contrário? Então, mais uma observação que nós temos que fazer para identificar o padrão, né? Então, vamos fazer a sequência novamente? Olha só, aqui eu tenho o 1 e o 2. Aqui eu tenho o 2 e o 5. Aqui eu tenho o 2 e o 2, 2 e o 6 e 2 e o 3. Então, eu noto o 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Percebem? Esse 2, que é o 2 que todas as peças têm, nessa peça, essa daqui não conta porque ela tem dos dois lados, então ela não me ajuda muito para formar o padrão. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu vou olhar para essa e para essa, né? Nessa peça aqui, o 2 está ele não está apontando para o centro, né? Ele está apontando para o exterior da figura. Então, o 1 está próximo do centro e o 3 está próximo do centro.
Então, eu posso pensar que essa sequência aqui, ó, essas três peças, essa e essa, elas têm esse padrão em que o 2, aquele 2 que se repete para todas as peças, ficam do lado de fora e os números em sequência, 1, 2, 3, ficam do lado de dentro. Então, 1, 2, 3, apontando para o centro, mais próximo do centro. E o 2, aquele 2 que se repete para todas as peças, ficam do lado de fora, né? O 2 aqui, o 2 aqui, o 2 aqui. Eu acho que está coerente pensar assim, faz sentido, está fazendo um sentido, percebem? Existe uma regra aí em que todas as peças estão seguindo essa regra. Essa é a ideia da lógica. Tem uma regra de pensar. A gente pode pensar da forma como a gente quiser, mas existem algumas formas de pensar que seguem uma lógica. Então é essa lógica que a gente tem que identificar. Essa lógica aqui que eu identifiquei me parece fazer sentido. Agora vamos olhar para as outras três, né? Olha o que a gente nota aqui. Ao contrário dessas três aqui, essas outras três parecem ter invertido o padrão. Porque o número 5 e o número 6 estão do lado de fora, não do lado de dentro, como esse 3 e esse 1. Né? Então, nessa peça e nessa peça, o padrão parece ter se invertido. Então, o número 2 que fica apontando para o centro e o 5 e o 6 que fica apontando para fora, né? Para o lado oposto ao centro. Então, isso me faz pensar que essa peça vai ter quem do lado de dentro aqui, né? Apontando para o centro? O 2, né? E o 4, aquele 4 que eu já tinha descoberto, fica apontando para fora. Então, nessa lógica que eu construí aqui com vocês, essa peça ela tem o 4 aqui e o 2 aqui. Percebem, gente? Toda essa construção de pensamento que eu fui fazendo, basicamente em três etapas. Primeiro, identificar o que elas tinham em comum, que era o 2. Depois, identificar como que as peças estão dispostas, né? Ou melhor, que outro, tirando o número 2 que todas elas repetem, que padrão que eu posso enxergar? Eu encontrei o padrão da sequência, né? 1, 2, 3, aí o 4, 5, 6. Esse seria a segunda etapa. E a terceira etapa, identificar essa disposição. Como que essas peças que têm um número em sequência do 1 ao 6 mais o 2 estariam dispostas, né? Quem que fica apontando para o centro, quem que fica apontando para o lado oposto. Essa é a ideia, né? Identificar um padrão, um raciocínio para a montagem dessa figura, que todas as peças, seja qual delas eu escolher, de alguma maneira verificam, né? É uma ideia, um raciocínio que todas elas obedecem para formar essa figura. Essa é a ideia da lógica. Vamos ver um outro exemplo de raciocínio lógico. Uma mãe tem R$ 30 para dividir entre duas filhas. Qual o horário? Quando a gente vê uma pergunta dessa, a gente pensa assim, nossa, não faz menor sentido nem a pergunta, né? Como assim? Tem uma mãe que dá R$ 30 para duas filhas, para dividir entre as duas filhas. E aqui parece-me que está implícito a ideia de dividir por igual, né? Lembra daquela primeira aula sobre a precisão da matemática? Lembra daquele meme do programador de computador? Essa frase, eu identifico uma falta de precisão nela. Mas, né, assim, pelo cotidiano, né, pelas nossas experiências, desde criancinha, a gente sabe que quando a mãe vai partir o bolo lá, vai dividir as balas, vai dividir o dinheiro, ela procura dividir em partes iguais. Então, vamos aceitar isso, né, como uma informação que está implícita aqui na frase. Então, seria o quê? Cada filha ficaria com R$ 15. Ok. Aí vem a pergunta, qual o horário? Como assim, qual horário? O que tem a ver o horário? Qual horário? O horário que essa mãe está com as filhas, o horário que nós estamos agora, né? É uma brincadeira aí que se faz com a ideia do raciocínio lógico. Para esse tipo de charada, ele meio que tem assim um objetivo de incentivar a criatividade, né? Porque, a princípio, não parece ter nenhuma lógica, nenhuma relação lógica entre essa pergunta e a informação que foi dada, né? Mas a ideia aqui é incentivar um raciocínio lógico criativo. Então, qual que é a brincadeira aqui? A gente se valer de uma informação que já está dada
na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós temos aqui algumas opções, algumas alternativas de horário: 11h51, 13h45, 19h03 e 9h30, 9h30. Mas e aí, né? Como que eu posso ler isso de tal maneira que se relacione com essa informação? Aí vem a criatividade. Quando a gente vê uma inscrição assim de horário, né, sem um relógio analógico, né, como se fosse um relógio digital aqui, a gente pode ler de duas maneiras, né? Então, essa é a grande sacada, gente. Na matemática, no raciocínio lógico, você tem que analisar as diferentes e possíveis formas de se pensar, de se ler aquilo, né? Então, eu posso ler isso aqui como 11h51, como eu posso ler como 9 para as 12. A gente tem esse linguajar aí, né, na nossa língua portuguesa. Eu posso ler isso como 13h45, como eu posso ler também 1 da tarde, né, 1h45 da tarde, ou como eu posso ler 15 para as 14, né? E aqui eu posso ler 19h03, como eu posso ler 7h03 da noite, ou 9h30, ou 9h30 da manhã, ou 9h30, né? E, então, pensando nessa ideia de ler de diferentes maneiras, de pensar de diferentes maneiras essas informações que estão em cada uma dessas alternativas, qual seria uma dessas maneiras que, de alguma maneira, se ligaria com essa informação aqui? Não sei se a essa altura vocês já conseguiram identificar, mas eu vou dar a resposta, né? Uma mãe tem R$ 30 para dividir entre duas filhas. Então, cada filha fica com 15, ou seja, R$ 15 para as duas. 15 para as duas seria esse aqui, né? Aqui eu tenho 13 horas e 45, então são 15 minutos que restam, que faltam para dar 14 horas, ou seja, para dar 2 da tarde. Então é 15 para as 2, seria a letra B. Percebem? A princípio, não há uma relação direta, uma relação lógica que faça sentido entre essa pergunta, as alternativas e o enunciado dado. Mas é possível a gente encontrar essa lógica nos valendo aí de alguns instrumentos de linguagem, como é essas formas que a gente usa para ler horas. Não é interessante, gente? Então, além de tudo, o raciocínio lógico também é criativo, por isso que ele desenvolve muito o nosso cérebro. E aí temos. Não é, não é interessante, gente? Então, além de tudo, o raciocínio lógico também incorpora criatividade, né? Não é bonito? A gente se valendo aí de informações que a gente já tem no nosso cotidiano para estabelecer um caminho de raciocínio lógico por meio da criatividade. Bonito, né? Por isso que a matemática fala-se tanto, e é verdade, eu acredito piamente nisso, que a matemática nos ajuda muito a desenvolver o nosso cérebro, ou seja, desenvolver as nossas formas de pensar, né? A nossa capacidade de resolver problemas por meio do raciocínio, por meio do pensamento. Bonito, né? E esse aqui, olha, mais um teste de lógica matemática. Imagine que em sua frente vão caminhando duas mães, duas filhas, uma avó e uma neta. Quantas pessoas são, né? Olha só, mas que óbvio, né? Tá na cara essa pergunta, né, gente? Duas mães, mais duas filhas, mais uma avó, mais uma neta, é 2 mais um, que vai dar 6, é isso? Duas mães, duas filhas, 4, mais uma avó, 5, mais uma neta, 6. Opa, não é essa a forma de pensar, porque nem tem essa opção aqui. E agora, como a gente pensa? Ah, já sei, a gente pode pensar assim, olha só a matemática aí, né? Lembra quando a gente começa entre a infância, né, o finzinho da infância ali, o começo da pré-adolescência, quando a gente vai
para os anos finais do ensino fundamental, de repente a gente para de fazer continha só com números e aparecem as letras, né? Mas é apenas, gente, uma forma de representar. Em vez de eu ficar escrevendo aqui 2 mães, 2 filhas, uma avó, né? Eu coloco o M, né? A primeira letra aqui, então coloquei 2 M, né? 2 mães, 2 F, 2 filhas, uma avó, um A e uma neta, um N, né? Então foi o que eu falei. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Seriam 6 pessoas, mas nem tem essa alternativa aqui. E agora, minha gente, o que faz, né? Que faz? Não faz sentido, parece não fazer sentido esse meu raciocínio, porque nem aparece essa alternativa. Então, não é essa forma de raciocinar. Esse é o ponto, gente. A gente olhar para um problema do cotidiano, um problema concreto, um problema de prova, né, de um concurso público, e ver uma lógica naquilo, ver uma forma de raciocinar que faça sentido, que seja coerente e que resolva meu problema, né? Por que esse meu raciocínio não parece ter lógica? Ah, porque não aparece alternativa. Não, ok, tudo bem, sim, mas e se essas alternativas estivessem com erro, né? Já ouviu falar que em prova de concurso público, às vezes, passada a prova, eles anulam algumas questões porque alguém entrou com recurso, aí identificam que tinha alguma questão com problema, e aí eles anulam. Então, pode haver problema, né? Esse não é o ponto. Pode haver problema, pode haver um erro aqui nas alternativas, mas não é o caso. De fato, não é a resposta 6. Por quê? Porque aqui, mais uma vez, a gente tem que se valer daquelas informações que já estão presentes, né, no nosso raciocínio, no nosso cotidiano, que é o conceito de mãe, de filha, de avó e de neta. Quando a gente é pequenininho, criancinha, a gente começa a aprender o que é mãe, o que é pai, o que é avó. Aí, em determinado momento, a criança descobre que a avó dela, na verdade, é a mãe da mãe dela. E a criança fica assim, já viu uma situação assim? Eu acho a coisa mais fofa. A criança fica surpresa, o quê? Você é minha mãe e ela é a sua mãe? Oh, né? E aí ela liga uma coisa a outra e identifica o conceito de avó, né? Não é bonitinho, gente? Então é assim que os nossos pensamentos vão se formando. Mas o fato é que todos nós aqui sabemos o que é mãe, o que é filho, o que é avó, o que é neta, né? O fato é, se temos 2 mães, ok, temos 2 mães, então temos filhos também, né? Se essas mulheres aqui são mães, então elas também têm filhos, né? É uma conclusão lógica imediata. Se eu tenho aqui 2 filhas, então eu tenho que pensar, bom, existem 2 mães, ou pelo menos uma mãe, né? Pode ser uma mãe que tenha 2 filhas, e essas 2 filhas são irmãs, por exemplo, né? Se eu tenho uma avó, necessariamente existe uma filha aqui, né? Se a avó é avó, significa que ela teve uma filha ou um filho, e esse filho ou essa filha teve um outro filho ou uma outra filha. Então, para uma pessoa ser avó, eu preciso ter aí nessa história pelo menos 3 pessoas. Ela própria, a avó, o filho ou a filha, que é o pai ou a mãe daquela neta, né? Percebem? Então, numa simples palavra, a gente tem várias informações e a gente precisa considerá-las dentro aqui de um probleminha de lógica. E aí eu tenho uma neta. Então, o fato de existir uma neta significa que existe pelo menos também mais outras 2 pessoas, que é a mãe ou o pai, né, dessa criatura, e o pai, a mãe do seu pai ou da sua mãe, né? Aí começa a ficar confuso, como acabou de ficar confusa essa frase que eu acabei de falar. Mas essa é a ideia de ir montando, né, passo a passo o raciocínio. Então, mais uma vez, eu tenho uma neta, existe ali uma criatura chamada neta. O que significa isso? Que ela tem um pai ou uma mãe, que esse pai ou essa mãe tem um pai e uma mãe também, ou seja, essa neta tem uma avó ou um avô, né? Então, a ideia aqui, a brincadeira, é para cada uma dessas palavras a gente ampliar o raciocínio, né? Não pensar dessa maneira tão imediata,
tão fragmentada que desconsidera as outras informações. 2 mães, 2 filhas, uma avó e uma neta, então basta somar e vai dar 6. Não, não é assim. A gente tem que considerar a complexidade que está implícita aqui nesse conjunto de conceitos, né? Mãe, filho, filha, neta, avó. Então, quantas pessoas são? Uma outra forma de pensar seria assim, né? Eu tenho pelo menos uma avó, pelo menos uma mãe e pelo menos uma neta. Então, se eu tenho uma neta, a neta, ela também é filha, né? Então, eu tenho já uma filha. Mas aí eu tenho essa mãe. Essa mãe, ela também é filha. Ela é filha de quem? Desse sujeito aqui, que eu tô chamando de avó. Então, eu tenho uma filha aqui e uma filha aqui. Pronto, já tenho as 2 filhas. Aí eu tenho 2 mães. Bom, essa mãe aqui, essa criatura, é mãe dessa pessoa, que é que eu estou chamando de neta. Só que essa que eu estou chamando de avó, ela também é mãe dessa outra criatura, que é mãe dessa daqui. Então, essa daqui é mãe e essa daqui também é mãe. Então, essas 2 criaturas aqui, o A e o M, são 2 mães. Então, eu já verifiquei essa informação e essa. Aqui nesse conjunto eu tenho 2 mães e 2 filhas. E aí eu tenho uma avó que é essa daqui. E eu tenho uma neta. Eu tenho uma neta que é essa daqui. Pronto. Com 3 sujeitos, eu consegui identificar todas essas condições. 2 mães, 2 filhas, uma avó e uma neta. Então, quantas pessoas são? 3 pessoas. Poderia ser mais? Poderia, né? Se eu colocasse mais informações aqui. Mas no mínimo, eu tenho 3 pessoas, né? Uma avó que também é mãe, uma mãe que também é essa daqui que eu tô chamando de mãe, que também é mãe e também é filha, e uma neta que é filha, né? E também é neta. Percebe, gente? Então, parece algo assim tão simples, mas conforme a gente vai descrevendo, vai ficando essas frases longas, né? E vai ficando confusas. Por isso fica a grande dica. Quando nós estivermos estudando questões de matemática, problemas de lógica, é importante seguir o passo a passo, todo o raciocínio. Sabe aquela brincadeira que o pessoal fala assim, que quando você está numa aula de matemática, você dá uma piscadinha e aí, depois que você pisca, a lousa já está cheia, né? Parece que a coisa cresceu. Porque na matemática, no raciocínio lógico, você tem que acompanhar passo a passo, né? Então, por exemplo, se alguém assistir esse vídeo, no meio da minha explicação dessa questão, principalmente naquela hora que eu falei uma frase assim, diretão, longa, né? A pessoa fala, nossa, tá muito confuso. Vai estar mesmo? Porque no raciocínio lógico existe uma certa linearidade, né? Existe uma sequência de pensamentos encadeados que tem que ser seguidos, porque senão a resposta não vai fazer sentido. Então fica a grande dica aí para a postura que nós temos que ter no estudo da lógica, no estudo da matemática. Aí um outro exemplo, só que agora de caráter mais visual. Ligue os 4 pontos com apenas 3 linhas, né? Qual que é a brincadeira que tá aqui? Quando a gente vê esses 4 pontos, parece que imediatamente a gente pensa num quadrado, né? Vou ligar os pontos aqui, 1, 2, 3, 4. E consigo um quadrado, né? Mas aí para fazer o quadrado eu preciso de 4 linhas e não apenas 3. E agora? Aí eu não saio do lugar. Então é o momento, lembra que eu falei da relação entre lógica e criatividade, é o momento de unir uma à outra, né? Manifestar essa união que, na verdade, já existe aí entre uma e outra na complexidade do nosso pensamento. Então, como que você resolveria isso? Né? Eu identifico pelo menos 2 formas de resolver, que pode levar a outras formas de resolver, outros desenhos, né? Outras resoluções visuais em si, mas pelo menos 2 maneiras de pensar. A primeira maneira de pensar é um triângulo, né? Imagina eu desenhando um triângulo aqui, que vem até aqui, que vem até aqui. Pronto. Ninguém falou que o meu desenho não poderia ter esses vértices aqui fora do desenho. Agora, se a charadinha colocasse essa condição, aí essa minha resolução já não serviria, né? Lembra da questão da precisão matemática? Então tá.
Aí, por que eu falei que são dois padrões que poderiam se desdobrar em várias resoluções? Porque se eu penso num triângulo começando com um vértice mais ou menos aqui, né? Eu passo aqui assim, ó. Esse vértice, ele poderia estar aqui também, né? Aí eu começo o triângulo a partir daqui, traço aqui, aqui e aqui, né? Então, essa ideia do triângulo que extrapola para fora dos pontos, né? Na ideia de formar um quadrado, eu poderia desenhar de várias maneiras, né? E o segundo padrão? O segundo padrão é pensar numa sequência de movimentos que não extrapola aqui o desenho do quadrado e que lembra uma letra conhecida nossa, que é a letra N. Então, eu poderia unir os 4 pontos, começando aqui, passando por aqui, passando por aqui. Ou fazer o N ao contrário, né? Começando aqui em cima, desce, diagonal, desce. E usando essa ideia, né, esse raciocínio, eu poderia fazer o N começando aqui também, como se o N estivesse deitado, né? Passa aqui, aqui e aqui. Aí seria a letra Z, na verdade, né? Ou a letra Z ao contrário. Enfim, essa ideia de ligar um ponto a outro, passando pela diagonal por dentro e acabando lá no outro ponto. A ideia aqui é a seguinte, gente, identificar a precisão, né? Sempre essa palavrinha, né? É uma característica aí da linguagem matemática, do raciocínio lógico. Ninguém disse aqui nesse comando que eu teria que ligar os 4 pontos de forma a fechar um polígono, né? Eu posso ligar de outras formas criativas e, no entanto, seguir esse comando, né? Então tá aí, essa é a ideia. Você conseguiria identificar uma outra possível solução? Depois eu queria ouvir a respeito. E agora a gente vai para esse meme aqui que eu adoro, gente, esse nenenzinho. Eu adoro ter uma figurinha rolando aí no WhatsApp em que eles recortaram o bebezinho e aí a figurinha vem e vai embora, né? Que é um meme aí que foi utilizado para se referir a edital. Os concurseiros aí da vida que estão sempre atentos a editais de concurso público, e aí sai um edital, oba, sai um edital, deixa eu ir lá ver, porque eu quero prestar prova para ter um emprego e tal. E aí a pessoa descobre que tem raciocínio lógico no problema, né? Aí vem o bebezinho, oba, sai um edital, e aí tem raciocínio lógico, aí ele leva aquele susto e vai embora. Não sei se vocês sabem a história desse meme, é bem engraçadinho, né? O menininho tem, aqui acho que na foto, né, na ocasião, ele tinha 1 aninho e pouco, aquela fase super fofa, né, em que o bebê tá ali aprendendo a andar, né, se firmando, entrando em contato com a gravidade, né, se acostumando a ela e tudo mais. Aí ele vem andando aqui nesse corredor, e aí o avô dele deu um susto nele, e aí ele faz essa cara engraçadíssima, leva o susto e ele retorna e volta. Aí utilizaram esse meme aí para representar o susto que as pessoas levam, né, o desafio, o medo de questões de raciocínio lógico. Não pode, gente, não deve, não precisa ter esse medo. A gente precisa apenas desenvolver esse potencial tão magnífico que o nosso cérebro tem de pensar questões como essa, olha lá, né? Aí eu não sei se isso é verdade, colocaram aqui como passatempo, mas também que caiu no concurso da Polícia Federal. E se você procurar na internet, esse perfil aqui de questão aparece assim com várias releituras, com várias figurinhas aqui, é bem interessante. Então a ideia é a seguinte, a gente tem algumas plantinhas aqui, algo que parece uma violeta, um girassol e um trevo de 4 folhas. E aí utilizaram essa linguagem visual para fazer conta, né? Então 3 violetas equivale a 60. Uma violeta mais 2 girassóis equivale a 30. E a soma entre 3 trevos mais um girassol equivale a 41. Então, informado isso, eles perguntam quanto que daria essa conta, né? O girassol mais a violeta vezes o trevo. E isso é raciocínio lógico, gente, só que agora envolvendo números, né? Então, percebe? Raciocínio lógico numa questão mais visual, num joguinho infantil, numa outra questão visual que envolve mais criatividade, e agora um passatempo, uma brincadeira aí, uma charadinha
de lógica envolvendo números. Gente, vamos aplicar juntos aí a lógica que todos nós temos, né? Vamos lá desenvolver isso aí. Então, olha aí, né? É o famoso GIF do menininho, ele vem, se depara com a conta, meu Deus, é isso que vai cair na prova do concurso público. Estou lascado. Não, não está. Por que não está? Porque você tem um cérebro aqui, você tem o seu raciocínio e você consegue utilizar a sua cuca para resolver esse problema aqui. Então vamos nos inspirar aqui no nosso simpaticíssimo rapaz do meme bem famoso para resolver isso aí. Então vamos lá, vamos criar um raciocínio lógico juntos? Nós temos 3 violetas, né? E aqui está dizendo que as 3 violetas equivalem a igual a 60. Gente, aí vem o raciocínio lógico sempre, né? Aquilo que eu comentei. Então vamos lá. No raciocínio lógico, a gente sempre mobiliza conhecimentos prévios, conhecimentos que a gente já tem desde criancinha, da nossa vida cotidiana, do nosso conhecimento prévio de matemática, de pensar, né, da forma de pensar, da forma de raciocinar logicamente, e a gente mobiliza isso daí para resolver o problema. Então vamos mobilizar juntos, né? Se 3 violetas equivale a 60, né? Pelos conhecimentos básicos das 4 operações matemáticas, o que eu concluo, né? Qual que é a conclusão imediata disso daqui? Que se 3 violetas equivalem a 60, isso implica que uma violeta equivale a 20. Correto? 3 violetas, 60. Então, se cada violeta vale 20, né? 20 mais 20 mais 20 dá 60. Então, ok, esse raciocínio, essa minha conclusão aqui está coerente, está lógica, né? Então, se 3 violetas é igual a 60, isso implica em que uma violeta vale 20. Ok, aí eu posso pular para a próxima linha aqui. Uma violeta mais 2 girassóis é igual a 30. Aí sempre o encadeamento lógico do pensamento. Lembra o que eu falei? A gente vai construindo uma sequência, sempre mobilizando aquilo que a gente já sabe anteriormente, né? Que a gente ficou sabendo anteriormente. Então a gente ficou sabendo anteriormente que cada violeta equivale a 20. E aqui eu tenho uma violeta mais 2 girassóis. Então qual que é a conclusão imediata? Se isso daqui vale 20, uma violeta vale 20, e essa soma de 2 girassóis mais uma violeta vale 30, qual que é a conclusão imediata? Que isso aqui, o conjunto de 2 violetas, equivale a quanto? 10, certo? Se a violeta vale 20, isso aqui só pode valer 10, porque a soma disso mais isso é igual a 30. Ah, tá. Então, se o conjunto de 2 girassóis equivale a 10, qual que é a próxima conclusão imediata? Que cada girassol vale 5, né? Então, será que isso está coerente com a informação? Vamos lá. Da primeira linha, eu descobri que cada violeta vale 20. Então, tá. Aqui eu descobri que cada girassol vale 5. Vamos conferir para ver se a lógica faz sentido? Uma violeta, 20. Mais um girassol, 5. Então, 20 mais 5, 25. Mais um girassol, mais 5. Então, 20 mais 5 mais 5, 30. Ok, fechou. A igualdade está obedecida, né? Então, o meu raciocínio aqui está coerente. Olha como a gente está construindo juntos o raciocínio. Percebe? Uma violeta vale 20. Um girassol vale 5. Agora falta o trevo de 4 folhas. Vamos lá. Agora eu estou nesta linha aqui do raciocínio lógico. 3 trevos mais um girassol. Olha aqui, como é um só, eu não precisei colocar um. Percebe? Ó, aqui eu coloquei e aqui eu não coloquei. Por quê? Porque eu não quis, né? Porque deu na telha. E eu posso fazer isso? Posso, porque uma violeta é igual a violeta, né? Essa é a ideia. Eu não preciso colocar um na matemática, na linguagem matemática, colocar um aqui multiplicando uma violeta ou não, dá na mesma. Então, aqui eu coloquei uma violeta e aqui eu coloquei sem o 1, né? Então, 3 trevos mais girassol, ou seja, mais um girassol, é igual a 41. Bom, o girassol eu já sei quanto vale, é 5. Né? Então, vamos usar o mesmo raciocínio que a gente usou nessa linha aqui. Isso tudo, 3 trevos mais girassol dá 41. O girassol é 5. Né? Então, qual que é o raciocínio aqui? Bom, eu já tenho 5. E 5 mais isso
dá 41. Então, qual é esse número que está aqui, né? Quem mais 5 dá 41? O 36, né, gente? Então, 36, que é esse conjunto aqui de 3 trevos, mais 5, que é o 5 que eu descobri, é igual a 41. Portanto, o conjunto de 3 trevos é igual a 36. Aí, mesma ideia. Se eu sei que 3 trevos é igual a 36, eu tenho que pensar um valor mais esse mesmo valor mais esse mesmo valor me dá 36. Então, o que é esse valor? Qual que é o raciocínio que está implícito aqui? O raciocínio de divisão, como a gente fez aqui, né? 10 dividido por 2 dá 5. Como que eu sei que cada girassol valia 5? Porque eu descobri que 2 girassóis valem 10. Então, é o mesmo raciocínio, percebe? O raciocínio lógico aqui que envolve soma, multiplicação, divisão, né? Então, 3 trevos é igual a 36. Portanto, cada trevo vai valer 12, né? 12 mais 12 mais 12 dá 36. Mais o 5 dá 41. A minha igualdade aqui se verifica, ela é obedecida. Então, se ela é obedecida, eu mantive a lógica matemática, portanto, a minha conclusão está coerente, está correta dentro dessa lógica. Então tá aí, eu tenho que a violeta, né, nessa charadinha, nesse enigma, eu tenho que a violeta equivale ao número 20, o girassol equivale ao número 5 e o trevo equivale ao número 12. E aí você consegue concluir, né? Girassol mais violeta vezes trevo, os números você já tem, você descobre o valor que de fato era a resposta dessa questão aí, supostamente de concurso público da Polícia Federal. Percebe, gente? É tudo uma questão de lógica. Né? Matemática não é uma coisa assim, é para gênio, não é para mim. Não, gente, todo mundo pensa, né? Todo mundo pensa, todo mundo sabe pensar, todo mundo sabe o que é uma mãe, o que é uma avó, o que é uma neta, sabe que 20 mais 20 mais 20 é 60. Então, a partir daí, a gente vai construindo o raciocínio, né? Como? Mobilizando esses conhecimentos que a gente já tem, um a um, formando esse encadeamento, esse acúmulo, para construir um novo raciocínio. Essa foi a nossa aula e eu aguardo vocês numa próxima. Até lá!